Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de outubro. Que dia de queda intensa do Ibovespa, queda aí de 3,28%. Enfim, vou falar mais a respeito, todos os detalhes dessa análise, minha avaliação em relação ao que está acontecendo. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui na parte de baixo do vídeo. Você tem aí o botão inscreva-se, se não tiver, enfim, dentro do meu canal no YouTube você tem lá a opção de se inscrever, deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado de conteúdo novo e, lógico, para você também explorar ao máximo o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise eu vou falar aqui do Ibovespa, nessa queda superior a 3%, mini índice, mini dólar. Depois venho falando de PTR4 vale 3, BID 11, BPAC 11, EMBRE 3, TAE 11, Azul 4, NTCO 3 e BRDT 3. Antes de dar início aqui na análise, eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado. Agradeço demais por prestigiar meu trabalho, você deixando seu like. O conteúdo aqui é gratuito, você me ajuda a disseminar esse conteúdo para outros participantes do mercado. Então vamos aqui rodar a vinheta. Começando aqui pelo Ibovespa, queda de 3,28%. Ontem já tinha dado um sinal negativo, que eu tinha comentado inclusive aqui nos meus stories, aqui no Instagram, falando sobre ter gerado um candle de alta na sexta-feira e na segunda vir para perder a mínima não era algo legal, porque gerava novamente uma sinalização de que o mercado está fraco para subir. Eu já venho falando isso há alguns pregões ou durante algumas semanas, sobre a questão do movimento mais lateral do gráfico semanal está fraco para subir. Ou seja, isso vai aumentando o quê? Que eu venho mencionando, a probabilidade de ter algo para baixo. É o caminho mais provável. Eu sei que isso vai acontecer, é certeza que isso vai acontecer? Não. Mas o que a gente tira de informação? É que sempre eu tento juntar uma questão de análise e uma questão em termos de aprendizado também no conteúdo que eu divulgo aqui. Então, quando você não tem muita força para cima, como é que eu uso essa informação? Ah, Dalton, você não sabia que ia cair desse jeito. Lógico que não sabia, ninguém sabia ter essa certeza. Mas você sabe o quê? Como é que você, que tipo de direcionamento que você toma para quando você tem isso aqui? Significa dizer que para comprar eu vou com muita sede ao pote? Não, não vou com muita sede ao pote, inclusive já mencionado também no radar da semana. Vou com muita sede ao pote? Não, não vou. Tem compras em aberta, por exemplo, de swing trade? Não, não tenho compra em aberta no swing trade. Por quê? Porque não encaixou dentro da minha metodologia. O cenário está fraco, está travado, o movimento do mercado está travado. Então, assim, durante aí os últimos 15 dias, basicamente, pouquíssimas operações de swing trade. Mas é normal, vou focar mais em ter o resultado no final das contas. Não quero ficar fazendo operação por fazer operação. E é dessa forma que eu atuo. Eu vejo o que é mais provável, como é que está o cenário, baseado nisso, como é que eu vou atuar? Vou comprar aqui agora, vou forçar a barra? Não vou forçar a barra. Então, a ideia é justamente tentar pegar esse cenário como um todo e buscar oportunidades que se encaixem dentro da metodologia. Então, de maneira geral, o Ibov gera um sinal muito ruim, volta para baixo da média móvel 3 períodos, a tendência fica mais para um cenário de indefinição, e parou em cima de um suporte que já um pouquinho mais para trás eu tinha comentado sobre a importância desse nível de suporte aqui, uma região ali que gira em torno dos 110,390 até o patamar de 110,120. Veio para baixo dessa região, está no suporte que pode dar uma parada aqui em cima, mas depois de um candle desse, o caminho mais provável, mesmo depois de uma parada, seria ter algo mais para baixo. E aí algo mais para baixo disso aqui, o ponto de suporte seria na faixa 108,840, abaixo disso na faixa de 108, 180 e na casa dos 107, 520, arredondando aí o número final lá de cada um desses níveis. Então são os próximos suportes do Bovespa. Gerando uma oportunidade de compra que está no suporte, eu não consigo ver dessa forma. Então, de maneira geral, cenário mais negativo nesse momento na nossa bolsa. Seguindo aqui para o mini índice, o mini dólar, lembrando, se essa análise for útil, deixa um like, um joinha, agradeço demais, compartilhe. Se tiver algum amigo ou familiar que possa ser útil esse conteúdo para ele. No mini índice teve um movimento muito forte para baixo. Ontem eu até comentei, se abrir caindo, igual abriu aqui, ó, abriu caindo para baixo dessa região, foco em venda.
trabalha na ponta vendedora. Falei isso hoje no giro dos futuros. O mercado gerou correção, começou a gerar sinalização de baixa para baixo até desse patamar aqui. Melhor ainda, lembra de ontem? Melhor ainda para trabalhar na venda, abaixo dessa região aqui. Ó, se o mercado começar a trabalhar abaixo de 114,090, 114,130, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos para baixo, essa região foca em venda. E para amanhã, próximo pregão, movimento longo para baixo, está gerando uma tentativa de correção. Veio aqui, abriu subindo, beleza, dá para buscar a operação de compra? Até dá para buscar a operação de compra, mas ficar um pouco mais receoso na operação de compra. Receoso que não vai subir, mas é menos provável que dê uma porrada para cima. Mas se o mercado for continuar gerando ali movimentação para cima, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, vou botar aqui no gráfico de 10 minutos, por exemplo, abriu subindo, tem que abrir subindo. Para cima dessa região que já é um nível de resistência de fundos anteriores e já 2 vezes já foi testado e não ganhou tanta força para cima. Abriu subindo, a partir desse ponto, passou a proporcionar a sinalização de alta para cima da região de 112, 530, fundo ascendente, ou pivô de alta, mas principalmente pivô de alta, aí sim foca em buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo, veio para baixo ficou abaixo dessa região e voltou para baixo de algum nível de suporte atual na faixa ali do 112,085, média móvel exponencial de 13 períodos, venda de day trade, topo descendente abaixo da média ou pivô de baixo. Lógico, se abrir caindo, perder esse fundo aqui, ó, para baixo da região do 111,520 e passou a gerar sinalização de baixa, topo descendente pivô de baixo, mantém o foco em venda de day trade no mini índice. Indo para o dólar. Dólar tinha gerado ontem um fundo ascendente, falando lá do radar da semana. Se o dólar, no decorrer dessa próxima semana, gerar um fundo ascendente a favor da atual tendência de alta do gráfico diário, vai aumentar a probabilidade de ter algo para cima. E o dólar gerou esse fundo e está apontando mais para cima. Olhando para o G60, ó, já tinha aqui o cenário de se manter-se aqui uma abertura positiva, vou focar mais em compra. Olha só que interessante. O dólar abre, gera aqui um retorno do preço para cima da região de topos anteriores e volta a gerar superação da máxima do que na anterior, apontando para buscar a operação de compra, fundo ascendente ou pivô de alta. Nesse momento, para o próximo pregão, está em cima de um patamar aqui de antiga resistência, que está funcionando nesse momento como suporte. Abriu caindo, dá para olhar para a venda sim. De quê? De topo descendente ou pivô de baixo. Abriu caindo, vamos supor aqui que abra caindo, imaginar que abriu caindo, parou aqui em cima da região de 5.572, parou aqui nessa região, lateralizou, tentou subir, gerou pivô de baixa, venda de day trade. Abriu caindo, passou direto dessa região aqui, passou a proporcionar topo descendente para baixo desses 572, foco em venda de day trade. Abriu subindo, veio para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, gráfico de 10 ou 5 minutos, passou a gerar sinalização de compra de fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 593, compra de day trade em cima do dólar. Agora ações. Petro, queda acentuada de 4,89%, uma queda realmente acentuada da Petro. A tendência foi anulada. Se a gente olhar aqui só um fundinho levemente ascendente, dá para falar assim, a tendência ficou indefinida. Um candle desse, ele gera pelo menos para você assim, nossa, é uma oportunidade de compra? Não está de cara para mim uma oportunidade de compra, não. Tem que ter algo, um mercado mostrando que enfraqueceu a queda para gerar algum sinal de alta, um pouco mais abaixo, ou o mercado resolve ter uma alta voltando para cima da média e gera sinalização de fundo logo na sequência. São as alternativas que eu poxa, Dalton, mas se ele voltar aqui eu vou perder essa alta. A gente não tem como pegar toda hora o movimento lá na mínima e lá para cima. Eu prefiro aguardar nesse cenário que gerou uma sinalização um pouquinho mais negativa. Prefiro aguardar um pouco o mercado mostrar que não está tão forte para cair. Nessa região dos R$28 tem um suporte que pode gerar um sinal de fundo aí. Então, de maneira geral, não vejo compra de imediato na ação. Ficou com o cenário de curto prazo um pouquinho de indefinição. Semanal perdendo a mínima da semana anterior, gerando sinal de topo, que pode também gerar aqui um encaminhamento para baixo, ou principalmente lateral. Eu esperaria algo mais lateral de se sustentar em cima da média móvel 3 períodos. Falando em termos de qual o próximo de suporte, não tem nada tão relevante pela frente aqui no gráfico diário. Eu olharia um pouquinho mais para o semanal, a região ali dos R$27,50, junto com a média móvel exponencial 3 períodos, podendo funcionar como um freio aí dessa queda atual da PETR4. Vale 3, e até mesmo para quem estava comprado em Petro, né, perdeu a mínima desse candle aqui, seria um sinal de saída. Você não sabe se vai cair, você só sabe que gerou um sinal para que você saia da posição comprada de curto prazo na ação. Se fosse pelo gráfico semanal, se perdeu essa mínima aqui, ó,
que foi de 29,08, até coloquei no meu Instagram, o stop ficaria em 29,07. Seria uma forma de saída também, stop de proteção de lucro. Vale 3, ação, queda de 1,15%, de olho na Vale 3. Ela, nos próximos pregões, se ela gerar algum sinal de subida, se tiver mais um candle aqui, gerar um sinal de subida, seria o melhor. Dá para arriscar aqui? Até dá, mas ideal que viesse a oscilação para baixo dessas mínimas aqui, na sequência superasse essa máxima. Se fosse desenhar aqui algo mais positivo para fazer essa compra, seria isso, para fazer alguma compra em Vale 3. Nesse momento ainda não executaria a entrada de cara já no papel, mas é um ativo que, dependendo da sinalização de alta em cima da média que ela se encontra, me chama a atenção para abrir uma compra de swing trade na ação, sendo um pouquinho mais agressivo, né? De cara já não executaria de imediato. Depois de Vale 3, é só para mencionar que assim, a perda da mínima desse candle de hoje já vai aumentar um pouco mais a probabilidade dela vir a buscar um próximo suporte, que é no gap de alta localizado na faixa 77,27 a 77,06. Ações BID11, que foi uma ação aqui que foi voltada aqui no meu Instagram, @dvinvest, tá lá sempre um story que fica lá. E aí, você prefere que eu fale desse ativo ou desse ativo na análise de fechamento e pregão aí? Mas o ativo mais voltado a gente aborda aqui na análise de fechamento e pregão. A ação gerou um sinal de topo no pregão passado, voltou a fechar abaixo da média, confirmou esse topo, perdendo a mínima desse candle, aumentando a probabilidade de queda. Se tinha aqui uma leve tendência de alta, basicamente no pregão de hoje acabou essa tendência de alta, anulou a tendência de alta, já trouxe um viés mais negativo. Então o papel segue com esse viés mais negativo, perdendo a mínima da semana passada, continua aí fraco para subir. E se eu olho para um gráfico mensal dessa ação, podendo ter algo mais para baixo ainda. O mês passado foi muito forte para baixo, tem espaço, né? Se eu pegar aqui a correção como um todo, pegando aqui no gráfico, pegando o Fibonacci em toda essa correção, esse movimento inteiro de subida, está em cima dos 38,2%, mas o próximo nível, 37,82%. Não que vai bater lá, mas o que a gente tira dessa informação, que eu falei lá atrás na análise do Bovespa. O que a gente tira dessa informação? Para comprar, está mais difícil. Se tivesse comprado aqui, gerou o pivô de alta, perdeu a mínima do candle que gerou o pivô de alta, com fechamento abaixo da média, pula fora dessa posição. Para comprar aqui agora, compraria? Não, não compraria. Objetivamente é isso. Vai cair, não vai cair, não importa. Importa o que você vai fazer. Você vai comprar ou vai vender esse ativo agora? Nesse momento não faria nada, mesmo com um viés mais negativo, apontando com um gap na faixa ali para um fechamento do gap, que é um suporte 42,68, seguido de um suporte em 41,55. Depois de BID11, só para mencionar também pelo gráfico semanal da BID11, ela está em tendência de baixa. Então, de curto a médio prazo, no curto prazo aqui gráfico diário, curtíssimo a curto prazo gráfico diário, a minha interpretação de prazo operacional é essa. A tendência ficou indefinida no gráfico diário e no gráfico semanal continua em tendência de baixa. Então, o gráfico de prazo maior ainda segue falando mais alto do que o prazo menor. É mais relevante um prazo acima. E por falar sobre essa questão da análise técnica, o que é importante, o que não é importante, como é que a gente tira a informação daqui da nossa análise, trabalhando em cima de probabilidade, para você entender até melhor do que o que eu falo aqui, inscreva-se. Vai aparecer aqui para você, aqui é do aplicativo, você pode também instalar dentro do aplicativo, usufruir de todo o conteúdo do aplicativo, mas aqui do lado vai aparecer, agora apareceu, as lives exclusivas, um QR Code, você aponta aí seu celular, entra lá, se inscreve lá gratuitamente, lives no dia 3, 4 e 5 comigo, como eu uso análise técnica, como eu uso tudo isso aqui sem me apoiar em questão de notícia. Não que ela não seja importante, aí ela é um dos pontos que faz o preço movimentar para cima e para baixo. Mas eu não consigo tirar vantagem disso. Eu não consigo tirar vantagem disso. Como é que eu tiro vantagem disso no sentido de rentabilidade num prazo mais longo, que tem tudo registrado em cima das carteiras, em cima de operações de swing trade? Vou comentar isso tudo lá nessas 3 lives, então se inscreve lá gratuitamente. 3, 4 e 5 de novembro. Depois de BID11, vou falar aqui de BPAC11, onde nós temos também um sinal negativo, a ação estava indefinido, precisava gerar, até comentei também aqui um papel, precisava gerar ali um pivô de alta para entrar em tendência de alta, não entrou em tendência de alta, pelo contrário, já gerou um sinal de topo, e aí se eu pego aqui essa formação, ó, veio, vai lá em cima, vai lá e volta e perde essa mínima desse fundo aqui entre esses dois topos. Sinal mais de baixo, a probabilidade maior de queda. Se eu olhar para o gráfico semanal, olha como os vendedores estão dominando o papel, máximas descendentes.
não consegue quebrar a sequência de máximas descendentes, então continua apontando mais para baixo para voltar a testar uma zona de suporte aqui que vai ali na faixa dos R$ 22,88 a R$ 22,29. Depois disso, R$ 21,54. Enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso, caminho mais provável para baixo aí na BPAC 11. Depois disso, Embraer, que está gerando um candle ali de queda, que gerou um candle de queda de 2,81%. É um ativo que está dentro de uma tendência de alta, que se ocorrer algum sinal de alta que nos próximos pregões teria que acontecer pelo menos mais um pregão aí. Porque comprar aqui a superação da máxima desse candle vai comprar em cima da zona de resistência, do nível de preço mais testado, que é aqui em torno ali dos R$ 26,00 até um patamar mais alto aqui na faixa dos R$ 26,60. Se tiver algum candle de indefinição que gerou um sinal de alta, daria para arriscar essa operação de compra de swing trade em Embraer nos próximos pregões. Foi um ativo que eu abordei, inclusive, no radar da semana. Fica atento aí nessa questão que ela está fazendo a correção. Taesa, TAE 11. A Taesa também está iniciando um processo de correção. Essa ação anulou a tendência dela de baixa. Gerou um sinal forte hoje no pregão, com queda de 1,26%, ativo de menor volatilidade. O caminho mais provável seria testar essa região aqui de suporte. Mais pesado o suporte, mais importante o suporte, mais perto dos R$ 37,05 a R$ 37,00. Gerou aqui ou uma queda ou uma lateralização do preço, pivô de alta, beleza, compra. Mas se tivesse comprado seria um sinal de saída aqui, porque pode realmente ter algo mais relevante para baixo o papel e anular essa possibilidade de abrir compra para cima da região dos 37,05. Azul 4, queda acentuada de 10,36%. Perdeu todos os fundos aqui anteriores, pivô de baixo já no pregão de ontem, queda muito forte no pregão de hoje. Se eu pegar aqui o gráfico mensal, segue dentro de um movimento longo de baixo, enfim, ativo que perdeu sua tendência de alta, então fica difícil de fazer alguma operação de compra em cima do papel, alinhado aí forte para baixo. Para quem está comprado, saiu aí dessa posição nessa perda de mínima, enfim, várias oportunidades de saída. Não vejo ativo interessante para compra em nenhum prazo operacional nesse momento. A Azul 4. E qual o próximo nível de suporte? Se eu pegar aqui um gráfico semanal, região de suporte, porque o gráfico já nem dá para ver, mas daria para voltar, mas é melhor olhar um prazo acima para ver os suportes. Primeiramente na faixa dos 29,50, depois tem aí em torno de 28,20 e seguido aqui de um patamar de 27,10 e por último 25,93. São os níveis próximos de suporte da Azul 4, caminhando aí para baixo dos 30 pila. Outro ativo separado aqui para a gente comentar, NTCO3, que também teve uma queda acentuada, 6,47%, também ele voltando a retomar sua tendência de baixa, sem conseguir voltar para cima das médias, ativo forte para baixo. Olha o tamanho desse movimento de baixa em NTCO3, se olha para um gráfico mensal, perdeu a tendência de alta de médio a longo prazo, então um cenário realmente negativo. Não vejo também oportunidade de compra nessa ação da alta, mas ela pode subir, caiu bastante. Pois é, mas é um risco maior, eu prefiro não entrar. Qual o próximo nível de suporte nessa ação? Tem essa região aqui, ó, que ela está próxima de chegar nela. Região ali por volta dos R$ 39,90, primeiro ponto, e o ponto mais baixo aqui dessa lateralização no gráfico semanal, na faixa ali dos R$ 38,90. São os níveis aí mais próximos que pode trazer algum repique de alta no diário. Se for para fazer qualquer compra contra a tendência, aguarda pelo menos um sinalzinho de alta, em cima de um candle pequeno de indefinição, em cima do suporte lá do gráfico semanal ou mensal, para tentar pegar um movimento de subida até a média móvel exponencial de 13 períodos. Não exige muito para cima. Igual aqui, ó, comprei aqui, dá alta esse piercing aqui, ó, já bateu na média. Se você não sai, já voltou aqui para baixo. É a tendência de baixo. Chance do movimento de subida ser mais fraco e o de baixo ser mais forte. Próximo ativo, depois de NTCO3, é BRDT3. Ação queda forte também, 6,03%. Subiu forte. Opa, vou ver se eu busco uma compra nesse ativo de um fundo ascendente. Para mim não, porque quando está entre as médias eu evito esse tipo de entrada. Que eu gosto mais quando está nesse cenário é justamente um pivô de alta. E aí, ou fundo ascendente acima dessa região aqui. Que seria a região mais pesada de resistência que ela terminou respeitando, gerando sinal de baixa lá nesse patamar, região dos 25,60. Aí hoje ela foi lá para quem estava comprado, mas mesmo se você comprou um fundo ascendente em BRDT3, você acionou stop hoje. Poxa, Dalton, eu não acionei stop, aí é um problema, que aí tem que aceitar perder, tem que aprender a perder no mercado de renda variável para evitar perdas muito maiores. Aqui não vejo mais motivo de estar comprado nessa ação. Vai despencar? Não acredito nesse momento que ela vai despencar. Está ali entre as médias também no gráfico semanal, mas não seria um ativo que eu vejo perspectiva para cima nesse momento.
Não vejo, não consigo ver. Agora, no mensal, ela pode chegar aqui daqui a um ou 2 meses e gerar um belo sinal para cima. Tem suporte ali no gráfico mensal importante em 22,45. Ela pode ainda chegar nessa faixa dos 22,45, que é esse patamar aqui assim, ó. Chegou próximo, né? Bate aqui, ou vem um pouquinho mais para baixo, o semanal vem aqui e gera um sinal de alta. Ou seja, quando eu falo assim, não vejo um cenário de despencar muito claro aqui para mim. É a leitura que eu tenho. Então, como eu não vejo algo muito forte para isso, se fosse arriscar qualquer tipo de compra aqui, se deu uma desacelerada na queda, gerou algum sinal de fundo nessa região, um pouquinho acima, se fosse arriscar algo, vou tentar pegar uma compra ali para média ou até um pouco mais acima. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma, principalmente olhando para o aprendizado, que eu acredito que essa análise foi bem rica nessa questão. Deixe um like, compartilhe, comente também, fique à vontade aí para colaborar com o conteúdo gratuito aqui do canal da Alto Ver Invest. Grande abraço, lembre-se de se inscrever no conteúdo, nas lives aí gratuitas e também dentro do aplicativo para aproveitar todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá dentro. Serviço completo para você. Até mais.